Prosseguindo, observem que este sistema é um sistema subdeterminado, pois ele possui mais incógnitas, neste caso 5, do que equações, neste caso 3. A matriz aumentada associada a este sistema é formada pelos seguintes elementos: 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3 e 1, 1, 1, 2, 3, 2. Mais uma vez, o meu objetivo vai ser transformar a matriz aumentada em uma matriz que esteja na forma linha-degrau. Para isso, inicialmente, eu considerei a primeira linha como sendo linha pivô e o 1 como sendo pivô. O meu primeiro objetivo vai ser transformar os números que estão abaixo do pivô em zeros. Para isso, eu vou substituir a segunda linha pelo resultado de menos 1 vezes a primeira linha mais a segunda linha e vou substituir a terceira linha pelo resultado de menos 1 vezes a primeira linha mais a terceira linha. Então, inicialmente eu copiei a linha pivô, que é formada pelos números 1, 1, 1, 1, 1 e 2. Agora eu vou substituir a segunda linha pelo resultado de menos 1 vezes a primeira linha mais a segunda linha. Menos 1 vezes 1, menos 1 mais 1 igual a 0. Menos 1 vezes 1, menos 1 mais 1 igual a 0. Menos 1 vezes 1, menos 1 mais 1 igual a 0. Menos 1 vezes 1, menos 1 mais 2 igual a 1. Menos 1 vezes 1, menos 1 mais 2 igual a 1. Menos 1 vezes 2, menos 2 mais 3 igual a 1. E agora eu vou substituir a terceira linha pelo resultado de menos 1 vezes a primeira linha mais a terceira linha. Menos 1 vezes 1, menos 1 mais 1 igual a 0. Menos 1 vezes 1, menos 1 mais 1 igual a 0. Menos 1 vezes 1, menos 1 mais 1 igual a 0. Menos 1 vezes 1, menos 1 mais 2 igual a 1. Menos 1 vezes 1, menos 1 mais 3 igual a 2. E menos 1 vezes 2 igual a menos 2 mais 2 igual a 0. Na próxima etapa, eu vou usar a segunda linha como sendo linha pivô e o 1 como sendo pivô. O meu objetivo vai ser transformar o número que está abaixo do pivô em 0. Para isso, eu vou substituir a terceira linha pelo resultado de menos 1 vezes a segunda mais a terceira. Então, eu copiei a primeira linha, que é formada pelos números 1, 1, 1, 1, 1 e 2. Copiei a segunda linha, que é formada pelos números 0, 0, 0, 1, 1 e 1. E agora eu vou substituir a terceira linha pelo resultado de menos 1 vezes a segunda linha mais a terceira linha. Menos 1 vezes 0 mais 0 é igual a 0. Menos 1 vezes 0 mais 0 igual a 0. Menos 1 vezes 0 mais 0 igual a 0. Menos 1 vezes 1, menos 1 mais 1 igual a 0. Menos 1 vezes 1, menos 1 mais 2 igual a 1. E menos 1 vezes 1, menos 1 mais 0 igual a menos 1. Observem que a matriz aumentada encontrada está na forma linha-degrau, pois o primeiro elemento não nulo de cada linha é igual a 1. Esta matriz não possui linhas formadas inteiramente por zeros, então a terceira condição é automaticamente satisfeita.
E o número inicial de zeros vai aumentando a cada linha. Na primeira linha, o número inicial de zeros é igual a 0. Na segunda linha, o número inicial de zeros é igual a 3. E na terceira linha, o número inicial de zeros é igual a 4. Agora, observem que, a cada passo do processo, nosso objetivo era transformar em zeros os números que estavam abaixo do pivô. Então aqui eu consegui transformar estes dois números em zero e aqui eu consegui transformar este número em zero. Ou seja, nós íamos de cima para baixo. Agora olha que legal, nós podemos repetir o processo indo de baixo para cima e transformando os números que estão acima de cada primeiro elemento não nulo de cada linha em zeros. Então nós podemos transformar estes dois números que estão acima do primeiro elemento não nulo da terceira linha em zeros e nós podemos transformar este número que está acima do primeiro elemento não nulo da segunda linha em zero. É o que eu escrevi aqui. A matriz aumentada encontrada está na forma linha degrau, mas podemos continuar o processo até que todos os elementos acima de cada primeiro de cada linha se tornem zeros. Então, antes nós considerávamos a primeira linha como linha pivô. Agora nós vamos considerar a terceira linha como linha pivô. E assim sucessivamente, repetindo o processo de baixo para cima. Eu vou usar a terceira linha como linha pivô e o 1 como sendo pivô. E o meu objetivo inicial vai ser transformar estes dois números em zero. Para isso eu vou substituir a segunda linha pelo resultado de menos 1 vezes a terceira linha mais a segunda linha. E vou substituir a primeira linha pelo resultado de menos 1 vezes a terceira linha mais a primeira linha. Então, copiei a linha pivô, que é formada pelos números 0, 0, 0, 0, 1 e menos 1. E agora eu vou substituir a segunda linha pelo resultado de menos 1 vezes a terceira linha mais a segunda linha. Menos 1 vezes 0 dá 0, mais 0 é igual a 0. Menos 1 vezes 0 dá 0, mais 0 é igual a 0. Novamente, menos 1 vezes 0 dá 0, mais 0 é igual a 0. Menos 1 vezes 0 dá 0, mais 1 é igual a 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 1 é igual a 0. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, mais 1 é igual a 2. E agora eu vou substituir a primeira linha pelo resultado de menos 1 vezes a terceira linha mais a primeira linha. Menos 1 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. E novamente, menos 1 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. E mais uma vez, menos 1 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. E finalmente, menos 1 vezes 0 dá 0, mais 1 igual a 1. Agora, menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 1 é igual a 0. E por último, menos 1 vezes menos 1 dá 1, mais 2 é igual a 3. Percebam que eu consegui transformar os dois números que estavam acima do pivô em zeros. Agora eu vou usar a segunda linha como sendo linha pivô e o 1 como sendo pivô. E o meu objetivo vai ser transformar este número que está acima do pivô em zero.
Para isso, eu vou substituir a primeira linha por menos 1 vezes a segunda linha mais a primeira linha. Então, eu copiei a última linha, que é formada pelos números 0, 0, 0, 0, 1 e menos 1. Copiei a linha pivô, que é formada pelos números 0, 0, 0, 1, 0 e 2. E agora eu vou substituir a primeira linha por menos 1 vezes a segunda linha mais a primeira linha. Menos 1 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Menos 1 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Menos 1 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 1 dá 0. Menos 1 vezes 0 dá 0, mais 0 é igual a 0. E finalmente, menos 1 vezes 2 dá menos 2, mais 3 é igual a 1. E assim nós obtemos esta matriz aumentada e o sistema associado a esta matriz aumentada é dado pelas seguintes equações: x1 mais x2 mais x3 igual a 1. Depois, x4 igual a 2. E, finalmente, x5 igual a menos 1. Assim, o conjunto solução deste sistema vai ser formado por elementos da seguinte forma: x1 é igual a 1 menos x2 menos x3. x2 é uma variável livre, pois não é a primeira variável em nenhuma das equações. x3 também é uma variável livre, pois não é a primeira variável em nenhuma das equações. x4 igual a 2 e, finalmente, x5 igual a menos 1. Então, o conjunto solução deste sistema é formado pelas quíntuplas ordenadas da seguinte forma: 1 menos x2 menos x3, x2, x3, 2, menos 1, onde x2 e x3 são as variáveis livres e pertencem ao conjunto dos números reais. Ou seja, para quaisquer valores que vocês escolherem para x2 e para x3, esta quíntupla ordenada vai ser solução do sistema. Nós dizemos que uma matriz está na forma linha degrau reduzida, se ela está na forma linha degrau e, se além disso o primeiro elemento não nulo em cada linha é o único elemento não nulo em sua respectiva coluna. Observem que esta matriz está na forma linha degrau e, além disso, o primeiro elemento não nulo na primeira linha, que é este 1, é o único elemento não nulo na coluna em que ele está. O primeiro elemento não nulo na segunda linha, que é este 1, é o único elemento não nulo na coluna em que ele está. E o primeiro elemento não nulo na terceira linha é este 1, que é o único elemento não nulo na coluna em que ele está. Este processo de usar operações elementares sobre as linhas para transformar uma matriz em uma matriz que esteja na forma linha degrau reduzida é chamado de redução de Gauss-Jordan. Antes de encerrar a aula, vejamos mais um exemplo. Considerem um sistema cuja matriz aumentada associada ao sistema seja formada pelos seguintes elementos: menos 1, 1, menos 1, 3, 0, 3, 1, menos 1, menos 1, 0, 2, menos 1, menos 2, menos 1, 0. O meu objetivo inicial vai ser transformar esta matriz em uma matriz que esteja na forma linha degrau. Para isso, inicialmente eu considerei a primeira linha como sendo linha pivô
e o menos 1 como sendo pivô. Eu quero transformar estes dois números que estão abaixo do pivô em zeros. Para isso, eu vou substituir a segunda linha pelo resultado de 3 vezes a primeira linha mais a segunda linha. E vou substituir a terceira linha pelo resultado de 2 vezes a primeira linha mais a terceira linha, de modo a obter uma matriz aumentada em que estes dois elementos sejam iguais a zero. Assim, eu copiei a primeira linha, que é formada pelos elementos menos 1, 1, menos 1, 3 e 0, e substituí a segunda linha por 3 vezes a primeira linha mais a segunda linha. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 3 igual a 0. 3 vezes 1, 3, mais 1 igual a 4. 3 vezes menos 1, menos 3, menos 1, menos 4. 3 vezes 3 dá 9, menos 1 igual a 8. E 3 vezes 0 dá 0, mais 0 igual a 0. Agora eu vou substituir a terceira linha pelo resultado de 2 vezes a primeira linha mais a terceira linha. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 2 igual a 0. 2 vezes 1, 2, menos 1 igual a 1. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 2 igual a menos 4. 2 vezes 3, 6, menos 1 igual a 5. E 2 vezes 0, 0, mais 0 igual a 0. Observem que, efetuando estas operações elementares sobre as linhas, eu consegui transformar estes dois números em zeros. Continuando o processo, eu vou considerar a segunda linha como sendo linha pivô e o 4 como sendo pivô. Agora o meu objetivo vai ser transformar este número que está abaixo do 4 em zero. Para isso, eu vou substituir a terceira linha por menos 1 sobre 4 vezes a segunda linha, que é o mesmo que a segunda linha dividido por menos 4, mais a terceira linha. Então, eu copiei a primeira linha, que é formada pelos elementos menos 1, 1, menos 1, 3, 0. Copiei a linha pivô, que é formada pelos elementos 0, 4, menos 4, 8, 0. E agora eu vou substituir a terceira linha por menos 1 sobre 4 vezes a segunda linha mais a terceira linha. 0 vezes menos 1 sobre 4 é 0. Mais 0 é igual a 0. 4 vezes menos 1 sobre 4 é o mesmo que 4 dividido por menos 4. É igual a menos 1. Mais 1 é igual a 0. Menos 4 dividido por menos 4 dá 1. Menos 4 é igual a menos 3. 8 dividido por menos 4 dá menos 2. Mais 5 é igual a 3. E 0 dividido por menos 4 dá 0. Mais 0 é igual a 0. Observem que eu consegui transformar o número que estava abaixo do pivô em 0. Notem que esta matriz ainda não está na forma linha degrau, pois o primeiro elemento não nulo de cada linha ainda não é igual a 1. Para que sejam iguais a 1, eu multipliquei a primeira linha por menos 1, multipliquei a segunda linha por 1 sobre 4, que é o mesmo que dividir a segunda linha por 4, e multipliquei a terceira linha por menos 1 sobre 3, que é o mesmo que dividir a terceira linha por menos 3. Menos 1 vezes menos 1
igual a 1. 1 vezes menos 1 igual a menos 1. Menos 1 vezes menos 1 igual a 1. 3 vezes menos 1 igual a menos 3. E 0 vezes menos 1 igual a 0. 0 dividido por 4 dá 0. 4 dividido por 4 dá 1. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. 8 dividido por 4 dá 2. E 0 dividido por 4 dá 0. Finalmente, 0 dividido por menos 3 dá 0. 0 dividido por menos 3 dá 0. Menos 3 dividido por menos 3 dá 1. 3 dividido por menos 3 dá menos 1. E 0 dividido por menos 3 dá 0. Notem que a matriz aumentada obtida está na forma linha degrau, pois o primeiro elemento não nulo de cada linha é igual a 1. Esta matriz não possui linhas inteiramente formadas por 0, então a terceira condição é automaticamente satisfeita e o número inicial de zeros vai aumentando. Agora que nós já temos uma matriz na forma linha degrau, nosso objetivo vai ser transformá-la em uma matriz na forma linha degrau reduzida. Para isso, nós vamos usar o processo de redução de Gauss-Jordan e repetir os procedimentos que nós estávamos fazendo de cima para baixo, agora de baixo para cima. Eu vou considerar a terceira linha como sendo linha pivô, o 1 como sendo pivô, e eu vou querer transformar estes dois números que estão acima do pivô em zeros. Para isso, eu vou substituir a segunda linha pelo resultado da soma da terceira linha com a segunda linha, de modo a conseguir transformar este número em zero, e vou substituir a primeira linha pelo resultado de menos 1 vezes a terceira linha mais a primeira linha, de modo a conseguir transformar este número em zero. Então, eu copiei a linha pivô, que é formada pelos números 0, 0, 1, menos 1 e 0. E agora, a segunda linha eu substituí pela terceira linha mais a segunda linha. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 menos 1, 0. Menos 1 mais 2, 1. E 0 mais 0 igual a 0. E agora eu substituí a primeira linha por menos 1 vezes a terceira linha mais a primeira linha. Menos 1 vezes 0 dá 0. Mais 1 dá 1. Menos 1 vezes 0 dá 0. Menos 1 dá 0. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Mais 1 é igual a 0. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos 3 é igual a menos 2. E menos 1 vezes 0 é 0. Mais 0 é igual a 0. Vejam que eu consegui transformar os números que eu precisava em zeros, tá? Aqui era menos 1, 1, se transformaram em 0 e 0. Repetindo mais uma vez o processo, agora eu vou considerar a segunda linha como sendo linha pivô, o 1 como sendo pivô, e o meu objetivo vai ser transformar este número que está acima do pivô em 0. Para isso, eu vou substituir a primeira linha pelo resultado da soma da segunda linha com a primeira linha, pois desse modo eu vou conseguir transformar este número em 0. Copiei a terceira linha, que é formada pelos números 0, 0, 1, menos 1, 0. Copiei a linha pivô, 0, 1, 0, 1, 0. E agora eu vou substituir a primeira linha pelo resultado desta soma, segunda linha mais primeira linha. 0 mais 1, 1. 1 menos 1, 0.
0 mais 0, 0. 1 menos 2, menos 1. E 0 mais 0 igual a 0. Notem que a matriz aumentada obtida está na forma linha degrau, pois o primeiro elemento não nulo de cada linha é igual a 1. Esta matriz não possui linhas consistindo somente zeros, então a terceira condição é automaticamente satisfeita. O número inicial de zeros vai aumentando a cada linha. Na primeira linha, o número inicial de zeros é 0. Na segunda linha, o número inicial de zeros é 1. E na terceira linha, o número inicial de zeros é 2. E além disso, ela também está na forma linha degrau reduzida. Olha lá. O primeiro elemento não nulo em cada linha é o único elemento não nulo em sua coluna. O primeiro elemento não nulo na primeira linha é esse 1. E ele é o único elemento não nulo nesta coluna. O primeiro elemento não nulo na segunda linha é este 1. E ele é o único elemento não nulo na segunda coluna. E o primeiro elemento não nulo na terceira linha é este 1, que é o único elemento não nulo na terceira coluna.